Capítulo 16. David tinha conseguido escapulir de novo depois da última reunião do conselho e só conseguiu um momento livre para emboscá-lo nas oficinas dos fabricadores tarde da noite no dia seguinte. Eu o encontrei debruçado sobre uma pilha de desenhos de projetos, seus dedos manchados de tinta. Eu me instalei em um banco perto dele e pigarreei. Ele olhou para cima, piscando timidamente. Estava tão pálido que eu podia ver o traçado azul de veias debaixo de sua pele, e alguém tinha cortado o cabelo dele muito mal. Provavelmente ele mesmo cortou, pensei com um balançar interno de cabeça. Era difícil acreditar que esse era o garoto por quem Jenny havia se apaixonado. Seu olhar passou rapidamente pelo colar no meu pescoço. Ele começou a mexer nos itens em sua mesa de trabalho, movendo-os e posicionando-os em linhas cuidadosas. Um compasso, lápis de grafite, canetas e potes de tintas de cores diferentes, pedaços de vidro claro e espelhado, um ovo cozido que imaginei ser seu jantar e páginas e mais páginas de desenhos e planos que eu não entendia. No que você está trabalhando? Perguntei. Ele piscou novamente. Pratos. Ah, vasilhas refletoras, disse ele, baseados em uma parábola. Muito interessante, consegui dizer. Ele coçou o nariz, deixando uma mancha azul gigante ao longo do topo. Pode ser uma maneira de ampliar o seu poder. Como os espelhos em minhas luvas? Eu tinha pedido que os Durastes as recriassem. Com o poder de 2 amplificadores, provavelmente não precisava delas, mas os espelhos me permitiam concentrar e localizar a luz, e tinha algo reconfortante no controle que me ofereciam. Mais ou menos, disse David. Se eu acertar, será uma maneira muito melhor de usar o corte. E se você errar? Bem, pode ser que nada aconteça ou que o usuário do prato seja explodido em pedacinhos. Parece promissor. Também achei, disse ele sem um pingo de humor, e voltou para o seu trabalho. David, eu disse. Ele olhou de novo surpreso como se estivesse esquecido completamente de que eu estava lá. Preciso perguntar algo a você. Seu olhar fixou-se de novo no colar e então, de volta em sua mesa de trabalho. O que pode me dizer sobre Ilya Morozov? David agitou-se, olhando em volta da sala vazia. David agitou-se, olhando em volta na sala quase vazia. A maioria dos fabricadores ainda estava jantando. Ele estava claramente nervoso, talvez até assustado. Olhou para a mesa, pegou seu compasso, colocou-o de volta. Finalmente, ele sussurrou. Eles o chamavam de artesão dos ossos. Um arrepio passou por mim. Pensei nos dedos e vértebras nas mesas de vendedores ambulantes em Kirbusk. Por quê? Perguntei. Por causa dos amplificadores que ele descobriu? David voltou seu rosto para mim surpreso. Ele não os encontrou, ele os fez. Eu não queria acreditar no que estava ouvindo. Merzost? Ele assentiu com a cabeça. Então, era por isso que David tinha olhado para o colar de Morozova quando Zoya perguntou se algum Grisha tinha tido esse nível de poder. Morozova havia lidado com as mesmas forças que o Darkling. Magia, abominação. Como? Perguntei. Ninguém sabe, disse David olhando de relance em volta novamente. Depois que o herege negro foi morto num acidente que criou a dobra, seu filho saiu do esconderijo para assumir o controle do segundo exército. Ele ordenou a destruição de todos os diários de Morozova. Seu filho? Mais uma vez eu me deparava com a noção de quão poucas pessoas conheciam o segredo do Darkling. O herege negro nunca tinha morrido. Só havia existido um Darkling, um único Grisha poderoso que comandou o segundo exército por gerações, escondendo sua identidade verdadeira. Até onde eu sabia, ele nunca tivera um filho, e seria altamente improvável que ele destruísse algo tão valioso quanto os diários de Morozova. A bordo do baleeiro, ele tinha dito que nem todos os livros proibiam a combinação de amplificadores. Talvez estivesse se referindo aos próprios textos de Morozova. Por que o filho dele estava se escondendo? Perguntei, curiosa de como o Darkling teria conseguido formular esse engodo. Dessa vez, David franziu o rosto como se a resposta fosse óbvia. Um Darkling e seu herdeiro nunca moram no pequeno palácio ao mesmo tempo. O risco de assassinato é muito grande. Entendo, eu disse.
Bastante plausível, e depois de centenas de anos eu duvidava que alguém questionasse tal história. Os Grishas realmente adoram suas tradições e Jenny não deve ter sido a primeira artesã que o Darkling empregou. Por que ele destruiria os diários? Eles documentavam os experimentos de Morozova com os amplificadores. O Herege Negro estava tentando recriar esses experimentos quando algo deu errado. Senti meus pelos dos braços se arrepiarem, e o resultado foi a dobra. David assentiu com a cabeça. Seu filho mandou queimar todos os diários e papéis de Morozova. Ele disse que eram muito perigosos. Uma tentação muito grande para qualquer Grisha. Foi por isso que não disse nada na reunião. Eu não deveria nem saber que eles existiram. Então, como sabe disso? David mais uma vez olhou em volta para a oficina quase vazia. Morozova era um fabricador. Talvez o primeiro, certamente o mais poderoso. Ele fez coisas que ninguém sonhou em fazer antes ou depois. Ele deu de ombros timidamente. Para nós, ele é como um herói. Você sabe alguma outra coisa sobre os amplificadores que ele criou? David balançou sua cabeça. Havia rumores de outros, mas o Cervo é o único do qual eu tinha ouvido falar. Era possível que David nunca tivesse visto o Story Sancti. O Aparat tinha dito que o livro antigamente era dado a todas as crianças grixas quando chegavam ao pequeno palácio, mas isso faz muito tempo. Os grixas punham fé na pequena ciência e eu nunca soube de algum que se importasse com religião. Superstição, o Darkly tinha dito sobre o livro vermelho. Propaganda de camponeses. Claramente, David não tinha feito a conexão entre Sankt Ilia e Ilia Morozova. Ou ele tinha algo a esconder. David, falei. Por que você está aqui? Você fabricou o colar, você devia saber o que ele pretendia. Ele engoliu seco. Eu sabia que ele poderia controlá-la, que o colar permitiria a ele usar seu poder, mas nunca pensei, nunca acreditei. Todas aquelas pessoas. Ele lutou para encontrar as palavras. Finalmente levantou as mãos sujas de tinta e disse, quase suplicante: Eu crio coisas, eu não as destruo. Eu queria acreditar que ele tinha subestimado a crueldade do Darkling. Eu certamente tinha cometido o mesmo erro, mas ele poderia estar mentindo ou talvez fosse simplesmente fraco. Qual é a pior opção? Perguntou uma voz severa na minha cabeça. Se ele mudou de lado uma vez, pode mudar de novo. Era essa a voz de Nikolai, do Darkling? Ou era simplesmente a parte de mim que tinha aprendido a não confiar em ninguém? Boa sorte com os pratos, falei enquanto me levantava para partir. David franziu a testa e se inclinou sobre seus papéis. Eu não acredito em sorte. Que pena, pensei. Vamos precisar de alguma. Fui direto das oficinas dos fabricadores para a biblioteca e passei a maior parte da noite lá. Foi uma experiência frustrante. As histórias grixas que pesquisei só tinham as informações mais básicas sobre Lia Morozova, apesar de ele ser considerado o maior fabricador que já existiu. Ele tinha inventado o aço grisha, um método de fabricar vidro inquebrável e um composto para fogo líquido tão perigoso que ele destruiu a fórmula apenas 12 horas depois de criá-la. Mas qualquer menção de amplificadores ou do artesão de ossos tinha sido eliminada. Isso não me impediu de voltar na noite seguinte para me afundar em textos religiosos, procurando por qualquer referência a Sankt Ilia que pudesse encontrar. Como a maioria das histórias dos santos, a história do seu martírio era depressiva e brutal. Um dia, um arado tinha tombado nos campos atrás de sua casa. Ouvindo os gritos, Ilia correu para ajudar e encontrou um homem chorando por seu filho morto. O corpo do garoto despedaçado pelas lâminas, a terra ensopada com seu sangue. Ilia trouxe o garoto de volta à vida, e os habitantes do vilarejo agradeceram por isso, prendendo-o em grilhões e jogando-o no rio para afundar com o peso de suas correntes. Os detalhes eram nebulosos demais. Às vezes ele era um fazendeiro, às vezes um pedreiro ou marceneiro. Ele tinha 2 filhas, ou um filho, ou nenhum filho. Uma centena de vilarejos diferentes dizia ser o local de seu martírio. E então havia o pequeno problema do milagre que ele tinha feito. Eu não tinha nenhum problema para acreditar que Sankt Ilia poderia ter sido um curandeiro corporalnik, mas Ilia Morozova devia ser um fabricador. E se eles não fossem a mesma pessoa, afinal de contas?
De noite, o salão, como domo de vidro, era iluminado por lâmpadas a óleo, e o silêncio era tão profundo que eu conseguia ouvir minha respiração. Sozinha na penumbra, cercada de livros, era difícil não me sentir sobrecarregada. Mas a biblioteca parecia ser minha melhor chance, então persisti. Tolha me encontrou lá uma noite enrolada em minha cadeira favorita, tentando entender um texto ravicano antigo. Você não devia vir aqui de noite sem um de nós, disse ele resmungando. Eu bocejei e me espreguicei. Provavelmente havia mais perigo de uma estante cair em cima de mim que qualquer outra coisa, mas estava cansada demais para argumentar. Não acontecerá de novo, falei. O que é isso? Tolha perguntou, abaixando-se para dar uma olhada melhor no livro no meu colo. Ele era tão enorme que parecia um pouco como ter um urso se juntando a mim para uma sessão de estudo. Não tenho certeza. Vi o nome Lia no índice, então eu peguei, mas não consigo entender. É uma lista de títulos. Você consegue ler? Perguntei surpresa. Fomos criados na igreja, disse ele passando os olhos pela página. Franzi as sobrancelhas. Muitas crianças não eram criadas em lares religiosos, mas isso não significa que não consigam ler ravicano litúrgico. O que diz aí? Ele passou um dedo pelas palavras embaixo do nome de Elia. Suas mãos enormes estavam cobertas de cicatrizes. Por baixo de sua manga de tecido grosseiro, podia ver a ponta de uma tatuagem aparecendo. Não muito, disse ele. Santo Elia, o amado, Santo Elia, o apreciado. Contudo, algumas cidades são mencionadas, lugares onde dizem ter feito milagres. Eu me endireitei. Isso pode ser um bom lugar para começar. Você deve explorar a capela. Acho que há alguns livros na sacristia. Eu tinha passado pela Capela Real muitas vezes, mas nunca estivera lá dentro. Eu sempre tinha pensado nela como o domínio do Aparat, e mesmo com ele tendo ido embora, não tinha certeza de que queria visitá-la. Como ela é? Tolha levantou seus ombros enormes. Como qualquer capela. Tolha, perguntei, subitamente curiosa. Você já considerou a hipótese de se juntar ao segundo exército? Ele pareceu ofendido. Eu não nasci para servir ao Darkling. Eu ia perguntar para o que ele tinha nascido, mas ele bateu com o dedo na página e disse: Posso traduzir isso para você se você quiser. Ele sorriu. Ou talvez eu simplesmente peça a Tamar para fazer isso. Tudo bem, falei. Obrigada. Ele inclinou a cabeça. Era apenas um cumprimento, mas ele ainda estava ajoelhado do meu lado. E havia algo na sua pose que me deu um arrepio na espinha. Tive a sensação de que ele estava esperando por alguma coisa. Hesitante, eu coloquei uma mão em seu ombro. Assim que meus dedos pararam, ele soltou a respiração. Era quase um suspiro. Ficamos ali por um momento, em silêncio no halo da lâmpada. Então ele se levantou e se inclinou novamente. Estarei do lado de fora da porta, disse ele, e deslizou para a escuridão. Mali retornou da caçada na manhã seguinte e eu estava ansiosa por contar tudo para ele. O que tinha aprendido com David, os planos para o novo beija-flor, meu estranho encontro com Tolha. Ele é um pouco estranho, Mali concordou, mas ainda assim não custa dar uma olhada na capela. Decidimos ir juntos e no meio do caminho pressionei-o por mais detalhes da caçada. Todos os dias passamos mais tempo jogando cartas e bebendo kvass que fazendo qualquer outra coisa. E algum duque ficou tão bêbado que capotou no rio. Ele quase se afogou. Seus servos o içaram pelas botas, mas ele continuava a se arrastar para o rio, dizendo em voz enrolada algo sobre ser a melhor maneira de pegar trutas. Foi terrível? Perguntei rindo. Foi tudo bem. Ele chutou um cascalho pelo caminho com sua bota. Existe muita curiosidade sobre você. Por que eu duvido que vá gostar do que vou ouvir? Um dos rastreadores reais está convencido de que seus poderes são falsos. E como exatamente eu conseguiria fazer isso? Acredito que a explicação inclua um sistema elaborado de espelhos, polias e talvez até hipnotismo. Eu me perdi um pouco. Eu comecei a rir. Nem tudo era engraçado, Alina. Quando estavam bebendo, alguns dos nobres deixaram claro que eles acham que todos os grixas deveriam ser reunidos e executados. Pelos santos, falei respirando fundo. Eles estão assustados. Isso não é desculpa, falei sentindo minha ira crescer. Também somos ravicanos. É como se eles se esquecessem de tudo que o segundo exército já fez por eles.
Mali levantou as mãos. Eu não disse que concordava com eles. Eu suspirei e bati em um galho inocente da árvore. Eu sei. De qualquer modo, acredito que tenha feito um pouco de progresso com eles. Como conseguiu isso? Bem, eles gostaram de saber que você serviu no primeiro exército e que você salvou a vida do príncipe. Eu levantei uma sobrancelha. Depois que ele arriscou sua própria vida para nos salvar. Posso ter tomado algumas liberdades com os detalhes. Ah, Nikolai vai adorar isso. Tem mais? Contei que você odeia arenque. Por quê? E que você adora bolo de ameixa e que Ana Cuia ficou irritada com você quando você arruinou os chinelos de primavera dela pulando em poças. Fiz uma careta. Por que você diria tudo isso a eles? Eu queria torná-la mais humana, disse ele. Tudo que veem quando olham para você é a Conjuradora do Sol. Eles veem uma ameaça, outro Grisha poderoso como Darkling. Eu queria que eles vissem uma filha, irmã ou amiga. Queria que eles vissem a Alina. Senti um nó na garganta. Você treina para ser maravilhoso? Diariamente, disse ele com um sorriso. Então ele piscou. Mas eu prefiro ser útil. A capela era a única construção remanescente de um monastério que um dia esteve sobre os Alta, e dizem que foi onde os primeiros reis de Ravnica foram coroados. Em comparação com as outras estruturas na área do palácio, era uma construção humilde, com paredes caiadas e uma única cúpula azul brilhante. Ela estava vazia e parecia precisar de uma boa limpeza. Os bancos estavam cobertos de pó, e havia pombos aninhados nas cornijas. Enquanto subíamos o corredor, Mali segurou minha mão e meu coração deu um pequeno pulo divertido. Não gastamos muito tempo na sacristia. Os poucos livros presentes nas estantes foram uma decepção. Apenas um bando de velhos inários com páginas amareladas, se desfazendo. A única coisa realmente interessante na capela era o enorme tríptico atrás do altar. Uma explosão de cores. Seus 3 painéis gigantes mostravam 13 santos com rostos benevolentes. Eu conheci alguns deles do Story Sancti. Lisabetta, com suas rosas sangrentas, Petir, com suas flechas de fogo, e lá estava Sanct Ilia, com seu colar, pulseira e correntes quebradas. Nenhum animal, notou Mali. Pelo que vi, ele nunca é mostrado com os amplificadores, apenas com as correntes, exceto no Story Sancti. Eu só não sabia por quê. A maior parte do tríptico estava em boas condições, mas o painel de Ilia tinha sofrido muitos danos devido à umidade. Mal dava para ver o rosto dos santos sob o mofo, e o cheiro de umidade do orvalho era quase avassalador. Eu pressionei o nariz na minha manga. Deve ter um vazamento em algum lugar, disse Mali. Esse lugar está uma bagunça. Meus olhos traçaram o formato do rosto de Elia por baixo da sujeira. Outro beco sem saída. Eu não queria admitir, mas tinha ficado esperançosa. Mais uma vez senti aquele puxão, o vazio no meu pulso. Onde estava o pássaro de fogo? Podemos ficar parados aqui o dia inteiro, disse Mali, mas ele não vai começar a falar. Eu sabia que ele estava apenas me provocando, mas senti uma pontada de raiva. Só não sabia se raiva dele ou de mim mesma. Nós voltamos para descer pelo corredor e eu parei de repente. O Darkling estava esperando na penumbra perto da entrada, sentado em um banco nas sombras. O que foi? Perguntou Mali, seguindo meu olhar. Eu esperei, completamente parada. Enxergue-o, implorei em pensamento. Por favor, enxergue-o. Alina, tem alguma coisa errada? Pressionei os dedos na minha palma. Não, respondi. Você acha que devemos dar outra olhada na sacristia? Ela não parecia muito promissora. Eu me forcei a sorrir e andar. Você provavelmente tem razão. Era uma esperança infundada. Conforme passamos pelo Darkling, ele virou a cabeça para nos observar. Ele pressionou um dedo contra os lábios e então inclinou a cabeça em uma imitação jocosa de reza. Eu me senti melhor quando ficamos ao ar livre, longe do cheiro de mofo da capela, mas minha cabeça estava a mil. Tinha acontecido de novo. O rosto do Darkling não estava marcado. Mali não o tinha visto. Isso devia significar que ele não era real, apenas algum tipo de visão. Mas ele tinha me encostado naquela noite em seus aposentos. Eu tinha sentido seus dedos na minha bochecha. Que tipo de alucinação poderia fazer isso?
Eu estremeci quando entramos na floresta. Será que isso era alguma manifestação dos novos poderes do Darkling? Estava apavorada pela possibilidade de ele ter encontrado algum modo de entrar nos meus pensamentos, mas outra possibilidade era muito pior. Você não pode violar as regras deste mundo sem pagar um preço. Pressionei o braço no quadril, sentindo um atrito das escamas do açoite do mar na pele. Esqueça Morozova e sua insanidade. Talvez isso não tivesse nada a ver com o Darkling. Talvez eu estivesse simplesmente enlouquecendo. Mali, comecei incerta do que queria dizer. O terceiro ampli... Ele colocou um dedo nos lábios, e o gesto foi tão parecido com o do Darkling que eu quase tropecei. Mas no instante seguinte ouvi um farfalhar e Vasily surgiu das árvores. Eu não estava acostumada a ver o príncipe em qualquer lugar fora do grande palácio, e por um momento simplesmente permaneci parada. Então me recuperei da surpresa e me inclinei para cumprimentá-lo. Vasily respondeu à minha presença com um aceno da cabeça, ignorando Mali completamente, se é que ele o havia enxergado. Servos pareciam ser invisíveis para Vasily. Moitsarevki, eu disse, cumprimentando. Alina Starkov, o príncipe respondeu com um sorriso. Espero que me conceda um pouco de seu tempo. É claro, respondi. Estarei logo abaixo na trilha, disse Mali, fitando Vasily com suspeita. O príncipe observou-o partir. O desertor não aprendeu direito o seu lugar, não é mesmo? Apertei a mandíbula para conter a raiva. O que posso fazer por você, Moitsarevki? Por favor, disse ele. Prefiro que me chamem de Vasily, pelo menos quando estivermos a sós. Eu pisquei. Nunca tinha estado a sós com um príncipe antes e não queria estar agora. Como tem sido sua estada no pequeno palácio? Ele perguntou. Muito boa, obrigada, Moitsarevki. Vasily. Eu não sei se é apropriado falar com você tão informalmente, disse cerimoniosa. Você chama meu irmão por seu nome de nascença. Eu o conheci em circunstâncias singulares. Sei que ele pode ser muito charmoso, disse Vasily, mas você também deveria saber que ele é muito enganador e muito inteligente. Bem, isso é certamente verdade, eu pensei, mas tudo o que disse foi: ele tem uma mente incomum. Vasily deu uma pequena gargalhada. Que diplomata você se tornou? Você tem um jeito realmente renovador de lidar com as coisas. Com o tempo, tenho certeza de que, apesar de suas origens humildes, aprenderá a se portar com o comedimento e a elegância de uma nobre. Quer dizer que aprenderei a ficar de bico calado? Mas ele deu uma fungada de desaprovação. Eu precisava sair dessa conversa antes que realmente o ofendesse. Mas ele podia parecer um tolo, mas ainda era um príncipe. Na verdade, não, disse ele com um riso entrecortado. Você tem uma sinceridade preciosa? Obrigada, murmurei. Se me dá licença, Sua Majestade. Mas ele se colocou no meu caminho. Eu não sei que tipo de acordo você fez com meu irmão, mas precisa entender que ele é um segundo filho. Qualquer que sejam suas ambições, isso é tudo o que ele será. Apenas eu posso fazer de você uma rainha. Então era isso. Eu suspirei internamente. Apenas um rei pode fazer uma rainha, eu o lembrei. Mas ele fez um gesto menosprezando essa ideia. Meu pai não viverá muito mais tempo. Eu praticamente governo Ravka agora. É assim que você descreveria? Pensei com uma onda de irritação. Eu duvidava muito que Vasily se daria o trabalho de estar em Usalta se Nikolai não representasse uma ameaça ao seu trono. Mas dessa vez me contive. Você subiu bastante para uma órfã Keranzi, ele prosseguiu, mas poderia subir ainda mais? Eu posso lhe assegurar, Moitsarevki, eu disse com total honestidade, que não tenho essas ambições. Então, o que você quer, conjuradora do sol? Agora, eu gostaria de almoçar. Ele empurrou o lábio inferior para fora, aborrecido, e por um momento ele parecia igual ao seu pai, então ele sorriu. Você é uma garota inteligente, disse ele, e acredito que irá se mostrar útil também. Aguardo ansiosamente pela oportunidade de aprofundar nosso relacionamento. Eu adoraria? Menti. Ele pegou minha mão e pressionou sua boca úmida contra minhas articulações. Até então, Alina Starkov. Contive minha ânsia de vômito. Enquanto ele partia vagarosamente, limpei com discrição minha mão no kefta. Mali estava esperando por mim na beirada do bosque. O que foi aquilo? Ele perguntou, seu rosto preocupado.
Ah, você sabe, respondi. Outro príncipe, outra proposta. Você não pode estar falando sério, disse Mali com um riso de descrença. Ele não perde tempo. O poder está nas alianças, declamei imitando Nicolai. Eu deveria estar dando meus parabéns? Mali perguntou, mas não havia um tom malicioso em sua voz, apenas divertimento. Aparentemente, o herdeiro do trono de Ravka não era tão ameaçador quanto um corsário com excesso de confiança. Você acha que o Darkling teve de lidar com propostas indesejadas de herdeiros de lábios molhados? Perguntei de mau humor. Mali deu um sorriso abafado. O que você achou tão engraçado? Só imaginei o Darkling sendo emboscado por uma duquesa suada tentando seduzi-lo. Eu bufei, então comecei a gargalhar. Nicolai e Vasília eram tão diferentes. Era difícil acreditar que compartilhassem qualquer laço sanguíneo. Sem querer, me lembrei do beijo de Nicolai, a sensação áspera de sua boca na minha enquanto ele me segurava contra ele. Balancei a cabeça. Eles podem ser diferentes, falei para mim mesma enquanto seguíamos para o palácio. Mas ambos querem me usar da mesma maneira.